A antiga arte das sombras. Podemos imaginar que na caverna de Altamira, nossos antepassados divertiram-se em projetar as suas sombras nas paredes. A projeção de sombras é de origem oriental. A arte, como a desenvolveram javaneses, chineses e indianos, parece datar de 5.000 anos antes da nossa era, evoluindo desde uma simples diversão doméstica até um sofisticado espetáculo para grandes plateias. Na arte da projeção de sombras encontramos 3 gêneros. Primeiro, os jogos de sombras. Segundo, as sombras de mão. E terceiro, o teatro de sombras. Nos jogos de sombras, o homem intervém diretamente como ator, postando-se defronte de uma fonte de luz e gesticulando apropriadamente. Nas sombras de mão, o homem usa as mãos para imitar figuras humanas ou de animais e às vezes usa pequenos acessórios que facilitam o efeito. As sombras de mão adquiriram no Oriente status de verdadeira arte. A sua popularidade no Ocidente data da segunda metade do século XVIII, quando chegou à Europa um tratado escrito pelo sábio chinês Waki Saka Guido, que inspirou a publicação de diversas obras do gênero. A gravura é de um original chinês, conservado no Museu Guimet de Paris. O teatro de sombras. Bem mais desenvolvido, o teatro de sombras contava com um operador humano. Este manejava habilmente silhuetas articuladas. Eram recortadas em pele de burro bem fina, com aplicações de papel pintado, a fim de produzir efeitos coloridos. Era, portanto, cinema colorido e também sonoro, pois o operador declamava os feitos dos heróis, acompanhados de alaúdes e gongos. No teatro javanês, ainda hoje popularíssimo naquela ilha da Indonésia, as silhuetas são por vezes substituídas por bonecos articulados. As sombras chinesas na Europa. É provável que as sombras chinesas tenham sido introduzidas na Europa por comerciantes árabes. Primeiro a Itália, e de lá levada por talentosos artistas, partiram para a conquista de outros países. Na segunda metade do século passado, o italiano Campi aumentou o número de imitações através da projeção de sombras manuais. O seu rival, Frizzo, levou a arte para a Bélgica, onde a ensinou a Félicien Treveil. Este foi uma das primeiras pessoas a posar para os irmãos Lumière, antes mesmo da divulgação pública do seu cinematógrafo. As mãos de Treveil eram deveras extraordinárias, e delas há modelos em vários museus da Inglaterra. Ele não se limitava a projetar sombras fixas, mas também imitava o movimento de pessoas e animais. Aqui, nós o vemos em ação. Agora ele nos mostra um cachorro engolindo uma presa. Utilizando a mão e pequenos acessórios, ele nos mostra um pescador. Uma briga em família. Nesta gravura da época, vemos uma representação realizada na Argélia em 1842. Na França, as sombras chinesas foram introduzidas pelo marionetista italiano Francesco Domenico Serafini em 1767. Serafin, como se passou a chamar, usava poucas personagens, sempre de perfil e com poucos movimentos. Após a sua morte, em 1800, sua obra foi continuada pelos seus descendentes até 1870. Poucos anos mais tarde, em 1886, as sombras francesas voltavam à moda, através do trabalho de 2 excelentes desenhistas,
Henri Rivière e Caran d'Aché. Eles se instalaram no Cabaret Chat Noir, em Montmartre, onde permaneceriam até 1897, quando o cinema já dava os primeiros passos. As Sombras Francesas do Gato Preto tornaram-se um programa obrigatório para todos os que iam a Paris. Eram muito bem feitas e movimentadas, empregando muitos artistas especializados. Aqui vemos 4 personagens clássicos de Serafin: o mágico Alcofribá, Pierre o Trabalhador, Santo Antônio e a filha de Satanás. Célebres histórias como O Filho Pródigo eram encenadas através de uma sucessão de quadros que ganhavam vida com a interpretação dos atores, narradores, os manipuladores de figuras, músicos, do projecionista, iluminadores e do diretor da peça.